sobre agonistas de receptor de GLP-1 e planejamento de gestação. Nós sabemos que atualmente tem aumentado muito o número de mulheres que estão em uso desses medicamentos, seja para diabetes mellitus, que no caso é o foco do consenso, mas também para tratamento do sobrepeso e da obesidade. Então, o que é que a gente deve fazer com aquela paciente que relata um desejo de engravidar em breve, vou liberar para engravidar, e está usando semaglutida, ou liraglutida, ou até mesmo a tirzepatida? A orientação dos autores é que a gente suspenda esses medicamentos antes de uma possível concepção. Isso seria melhor, segundo eles, do que suspender, por exemplo, assim que a mulher descobre estar grávida, porque se ela está usando para tratar a hiperglicemia e ela suspende o medicamento assim que começa a gravidez, ela vai parar o medicamento na fase mais crítica da organogênese. Isso. Então ela pode ter ali uma hiperglicemia, porque parou a semaglutida, no primeiro trimestre, com risco maior de malformações. Se eu paro isso antes, teoricamente eu tenho um tempo para organizar esse tratamento, fornecer um melhor controle glicêmico para que ela já engravide com controle glicêmico ótimo, que é o ideal nesses casos. Lembrando que nós não temos ensaios clínicos que mostrem a segurança dos agonistas de receptor de GLP-1 para uso durante a gravidez. Tem dado de estudo que, assim, mulheres que acabaram usando porque não sabiam, né? Então, tem descrição desses dados, mas ensaio clínico bonitinho nós não temos. Esses dados que existem de mulheres que estavam usando e não sabiam e engravidaram, aparentemente não houve descrição de malformações, mas, formalmente falando, esse medicamento não deve ser utilizado na gestação. E aí eu vou aproveitar essa recomendação da Endocrine Society para trazer também as recomendações mais recentes da Febrasgo aqui do Brasil. Porque assim, foi curtinho, não cabe fazer um podcast só sobre essa recomendação da Febrasgo. É parecido. Olha que cabe. A Febrasgo trouxe recomendações sobre o que fazer também com esses medicamentos, né, em mulheres que estão planejando engravidar, e também em relação à contracepção. Eles trouxeram que não existe evidência de que drogas agonistas de receptor de GLP-1, como a semaglutida, interfiram na eficácia dos contraceptivos hormonais de uso oral. E, portanto, não há necessidade de qualquer ajuste na contracepção nessas mulheres que vão usar a semaglutida. Diferentemente da tirzepatida, que o Luciano até já falou aqui em uma gravação anterior, a gente tem alguns dados de que a tirzepatida sim pode interferir na eficácia dos contraceptivos orais, né? Nos níveis séricos dos contraceptivos orais, e isso poderia comprometer a eficácia e, portanto, uma informação lá da bula americana da tirzepatida e que a Febrasgo recomenda aqui é que a mulher ou troque o método contraceptivo quando for fazer o tratamento, ou associe um método de barreira nas primeiras 4 semanas de uso e também nas primeiras 4 semanas após cada ajuste de dose. Porque é esse o momento do início do tratamento, nesse momento de ajuste, que você tem esse problema de interferir na absorção do contraceptivo. Ou seja, se você já está usando há 6 meses a tirzepatida, você não teria mais esse Então fica estresse. meio claro que, tipo assim, o que é que acontece nas primeiras 4 semanas que você muda de dose? É justamente a interferência maior com náusea, com esvaziamento gástrico retardado e tal. É atrapalhar a absorção. Então, exatamente. Lembrar que o contraceptivo hormonal oral, a gente tem toda aquela história de tomar no mesmo horário, com a mesma condição, com a mesma fase, assim, a iluminação tem que estar igual, tudo tem que estar muito perfeito naquele segmento da paciente para que a eficácia seja 99,99%. Aquele de dose mais baixa, E lembrar também que o paciente que está usando essa medicação está perdendo peso, e ao perder peso, a fertilidade aumenta. Vai melhorar. É uma recomendação que você tem que dar paciente que está usando GLP-1 para obesidade, também para diabetes, né? Porque assim, vai entrar no mesmo sistema de planejamento. Se a paciente. Porque quantos e quantos a gente não vê? Não, doutor, é porque minha menstruação é irregular, é porque eu já estou liberada há 3, 4, 5 anos, nunca engravidei, não sei o quê. Aí não faz nada, não usa nada e vai começar um tratamento com agonista de GLP-1. A gente vê estudo clínico de forma geral. Quando interrompe o tratamento, tem um reganho razoável de peso. E a gente já está botando, por exemplo, no caso que a gente está discutindo, gravidez. Então, primeiro trimestre de gestação, a mulher, né, assim, se ela fizer uma hiperêmese gravídica, vai lá que vai se sustentar. Mas, em geral, pode comer um pouco mais, você vai estar expondo ela ganho rápido de peso a confusão que vai ser, né, durante o primeiro trimestre. Então, a recomendação também para pacientes com obesidade ou em qualquer situação é que faça um planejamento. Vou começar GLP-1, qual é a sua ideia de gravidez? Você usa algum método contraceptivo?
olha, o contraceptivo oral, esse negócio da semaglutida é porque não tem dado, mas tem alguns países que já fizeram algumas recomendações também com semaglutida. É mais evidente com a tizepatida, né? A gente viu lá um monte de... Teve um tempo que saiu um monte de coisa na mídia social, bebê Ozempic, Bebê né? Ozempic, Então, ai, minha assim, gente. porque tava perdendo peso, melhora a questão fertilidade, tira o hipogonadismo feminino que existe também com a história da obesidade, o paciente vai, ovula e engravida. E aí engravida usando a medicação. E essa ainda é pior, porque assim, se ela estava acostumada com irregularidade menstrual antes, ela vai detectar essa gravidez com umas 12 semanas já, porque daqui que ela vai botar na cabeça que é para fazer um teste, vai demorar bastante, entendeu? Então atrapalha mais ainda. Então você vai tirar a medicação, planeja antes, tenta fazer essa troca, e sempre que começar um tratamento para obesidade, ó, pelo menos um ano, me dê um ano de tratamento, pelo menos, né? Não adianta querer fazer tratamento de obesidade com menos que isso, que não vai ter muito benefício. Ô, Ícaro, e a Febrasgo diz uma orientação de quanto tempo suspender cada uma, né? Pra poder engravidar. Isso, assim, além de trazer orientações sobre o uso de contraceptivos, também recomendam que, mesma coisa, que a gente também tem que interromper a tizepatida e a semaglutida antes da gestação, antes de uma possível gestação, inclusive. Eles nem chegam a falar assim, interromper na gravidez. Antes Não, de é pensar, assim, Isso. liberar para engravidar, já parar. Parecido com o que falam da É 2 Endocrine meses com a Society. semaglutida, né? E tizepatida eles botam Menos tempo. Menos tempo, um mês. Eles falam baseados na meia-vida, né? Agora, assim, de 2 meses para um mês, pensando que a meia-vida, acho que eles consideram ali 21 dias, assim, aquele tempo que a SBD coloca Mas- de circulação da semaglutida para pensar numa cirurgia. Mas é um número, assim, chega a ser mágico, Porque porque a não diferença tem entre as evidência. meia-vidas não é tão grande para que seja exatamente Então, o dobro do exato. tempo. dobro, Mas, assim, para semaglutida é a mesma coisa da Endocrine Society, 2 meses. Eu confesso que eu acho 2 meses, até pra tizepatida, eu prefiro uma organização melhor, até porque é aquela história de Mais novo. tempo. Você vai tirar a parar, você dose. precisa reorganizar essa paciente, evitar o ganho de Exato. peso, evitar o descontrole glicêmico se tiver diabetes. Então, Até se ela estiver tratando obesidade, sei lá, você usou tizepatida, a paciente perdeu 20 quilos. Aí você vai parar porque ela quer engravidar mês que vem? não dá. Né? Você tem um tempo Vamos lá, pra né? organizar. Vai tirando, vê como é a resposta, ter se segura, peso perdido, para também não E reganhar. para fechar, assim, o último ponto que a Febrasgo traz é sobre oferecer métodos contraceptivos de alta eficácia para essas mulheres que estão utilizando agonista de receptor do GLP-1 ou a tirzepatida, e aí eles citam a questão do DIU Uhum. como sendo realmente um método de alta eficácia que deveria ser oferecido a essas mulheres, já que a gente sabe que pode haver essas interferências com contraceptivo oral e acabar ocorrendo uma com DIU gravidez ia não ter planejada. nenhum problema. Não, tanto para um como veja que a Febrasgo fala isso, falando mais em canetas emagrecedoras, até o termo ela usa de novo. Enquanto aí a gente tá falando de tratamento de diabetes, a mesma situação. Então, assim, quando vai usar GLP-1, ter o planejamento e usar um método de elongação para garantir Isso. mais.